Sabe aqueles dias que você acorda meio de ressaca, não de bebida, mas de cansaço mesmo? Era uma dessas manhãs de quinta-feira que eu estava voltando de um trabalho longe. Tinha ficado 3 dias montando um galpão numa fazenda que ficava uns 100 quilômetros daqui. Trabalho pesado, sol quente, pouca sombra. Estava morto de cansado e só queria chegar em casa, tomar um banho e dormir até o dia seguinte. Era umas 7 da noite, já estava escurecendo, e eu dirigindo pela estrada que liga as cidades rurais. Uma estrada boa, asfaltada, mas meio deserta, porque não é rota de muito movimento. Tinha saído da fazenda depois do almoço, parado para abastecer numa cidade no meio do caminho, e estava na reta final da viagem. Faltavam uns 40 quilômetros para chegar em casa quando comecei a sentir uma vontade urgente de fazer xixi. Daquelas vontades que não dá para segurar, sabe? Pensei em aguentar até a próxima cidade, mas estava apertando demais. Daí vi um desvio de terra que entrava na estrada, meio escondido entre as árvores. Parecia ser entrada de alguma propriedade rural, mas não tinha porteira nem placa. Resolvi entrar ali só para me aliviar rapidinho e continuar viagem. Entrei uns 50 metros pela estradinha de terra e parei o carro. Saí, olhei ao redor para ter certeza de que não tinha ninguém vindo e fui até uma árvore mais afastada para fazer minha necessidade. Era uma noite meio clara, com lua crescente, então dava para ver bem ao redor. Tinha plantação dos 2 lados da estradinha, parecia ser milho ou sorgo, e algumas árvores esparsas. Lugar tranquilo e seguro para fazer uma paradinha rápida. Estava ali, relaxado, fazendo xixi e pensando que logo estaria em casa, quando olhei para o chão e vi uma coisa que me deixou confuso. Minha sombra estava estranha. Com a luz da lua batendo nas minhas costas, minha sombra projetava no chão à minha frente, mas em vez de uma sombra só, tinha 3 sombras diferentes. 3 silhuetas escuras do meu corpo, uma do lado da outra, todas projetadas na mesma direção. Parei o que estava fazendo e fiquei olhando aquilo, tentando entender. Olhei para cima para ver se tinha alguma outra fonte de luz que pudesse estar causando sombras múltiplas, mas só tinha a lua mesmo, e lua não faz sombra tripla assim. Movi o braço para testar e as 3 sombras moveram junto. Movi a cabeça e elas acompanharam. Mas tinha uma coisa estranha. Uma das sombras, a do meio, se movia meio atrasada, como se tivesse um pequeno delay. E a da direita, às vezes, se movia sozinha, sem eu estar mexendo nada. Pensei, deve ser cansaço, vista embaçada, sei lá. Terminei o que estava fazendo e ia voltar para o carro quando ouvi passos atrás de mim. Passos lentos de alguém andando devagar na estradinha de terra. Me virei para ver quem era e aí levei um susto que me gelou o sangue. Tinha um homem andando na minha direção, vindo da estrada principal. Mas não era um homem qualquer, cara. Era eu. Ou melhor, era alguém que parecia exatamente comigo, mas mais velho. O rosto era igual ao meu. O corpo era igual. A forma de andar era igual. Só que parecia que eu tivesse uns 15 ou 20 anos a mais. Cabelo mais grisalho, rugas na testa, uma barriga um pouco maior. E os olhos eram iguais aos meus, mas não tinham vida. Era como olhar para um espelho, mas um espelho que mostrasse uma versão morta de mim mesmo. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer nem falar. O cara continuou andando devagar na minha direção e conforme ele se aproximava, vi que todas as sombras, as minhas 3 sombras, foram se alinhando atrás dele. Como se ele fosse um ímã puxando minhas sombras para ele. E aí ele parou bem na minha frente, a uns 2 metros de distância, e me olhou nos olhos. Foi quando ele sorriu. Um sorriso que era igual ao meu, mas que me deixou com mais medo ainda, porque tinha alguma coisa muito errada naquele sorriso. Era como se ele soubesse de alguma coisa sobre mim que eu mesmo não sabia. Como se tivesse um segredo que envolvesse nós 2. E aí, ele falou, e a voz era igualzinha à minha, mas mais rouca, mais cansada.
Chegou a hora de nos conhecermos direito. Tentei responder alguma coisa, mas a voz não saía. Estava em estado de choque total. Quem é você? Consegui perguntar finalmente com a voz trêmula. Ele riu, e o som da risada era exatamente igual à minha. Eu sou você, Horas. Ou melhor, eu sou quem você vai ser, e também sou quem você já foi. Não entendi nada do que ele estava falando, mas também não quis ficar ali para descobrir. Comecei a andar de costas na direção do carro, sem tirar os olhos dele. Não precisa ter medo, ele disse, ainda sorrindo. A gente vai se encontrar de novo, muitas vezes ainda, até que você entenda. E aí, ele simplesmente desapareceu. Não foi embora andando, não sumiu devagar. Simplesmente parou de existir, como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei sozinho na estradinha escura, com o coração batendo descompassado. Corri para o carro e saí dali em alta velocidade, sem olhar pelo retrovisor. Durante todo o resto da viagem, fiquei tentando me convencer de que tinha sido alucinação, cansaço, estresse do trabalho pesado. Mas no fundo sabia que tinha visto alguma coisa muito real e muito perturbadora. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro para lavar o rosto e tentar me acalmar. Olhei no espelho e levei outro susto. Minha imagem estava normal, mas quando acendi a luz do teto, vi que minha sombra na parede continuava estranha. Em vez de ser uma sombra só, como deveria ser, parecia menor, menos definida, como se uma parte dela tivesse ficado para trás naquela estradinha, como se eu tivesse deixado um pedaço de mim naquele lugar maldito. Desde aquele dia, minha sombra nunca mais voltou ao normal, cara. Em qualquer lugar que eu vou, sob qualquer tipo de luz, minha sombra parece menor, menos densa que antes. E às vezes, quando estou distraído, olho para o chão e vejo que ela se move meio independente, como se tivesse vontade própria. Amigos e familiares já perguntaram se eu estou bem, se emagreci, porque dizem que minha presença parece menor, como se eu ocupasse menos espaço no mundo. E eu sinto isso também, cara. Sinto como se uma parte importante de mim tivesse ficado naquela estradinha, com aquele homem que era eu, mas não era. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que alguém está me observando. E quando olho pela janela, vejo uma silhueta parada na rua do outro lado. Uma silhueta que parece comigo, mas que fica ali só me olhando. Quando acendo a luz, ela desaparece. Mas sei que um dia ela vai voltar, aquele homem mais velho que tem meu rosto. E tenho medo de descobrir o que ele quer comigo, o que significa aquela história de quem eu vou ser e quem eu já fui. Porque desde aquele encontro, sinto que não sou mais completamente eu mesmo. Como se tivesse deixado uma parte da minha alma naquela estrada escura e agora vivo com essa sensação constante de incompletude, de que me falta alguma coisa fundamental para ser quem eu realmente sou. Depois que minha mãe morreu, fiquei muito abalado e resolvi tirar uns dias para viajar sozinho, para limpar a cabeça e processar o luto. Ela tinha lutado contra o câncer por 2 anos. Foi muito sofrimento para toda a família. Quando finalmente partiu, senti um vazio enorme, mas também um alívio, porque ela não estava mais sofrendo. Decidi pegar o carro e rodar pelo interior de Minas, sem destino certo, só dirigindo e parando onde desse vontade. Queria ficar longe de tudo e de todos por um tempo, para conseguir pensar direito. Saí de casa numa segunda de manhã, sem pressa nenhuma. Levei uma mala pequena com roupa para uns 3 dias e deixei o celular no modo avião, porque não queria falar com ninguém. Dirigi pelas estradas secundárias, parando em cidadezinhas pequenas, conversando com o pessoal, comendo em restaurantes de beira de estrada. Era exatamente o que eu precisava. Paz, silêncio e tempo para pensar. No 3º dia da viagem, estava numa região bem rural, cheia de fazendas de gado e plantações de milho. Tinha almoçado numa cidade pequena e estava seguindo para outra cidade onde pretendia passar a noite. A tarde estava bonita,
Sol forte, mas não incomodava. E a estrada estava praticamente vazia. Era uma estrada asfaltada de pista simples que serpenteava entre morros cobertos de pasto. De vez em quando passava uma ou outra fazenda, mas a maior parte do tempo era só eu e a paisagem. Estava ouvindo música baixinho no rádio, pensando na minha mãe, nas conversas que tivemos nos últimos meses dela, quando vi uma placa indicando um desvio. A placa estava meio desbotada, mas dava para ler: Vila dos Anjos, 15 quilômetros. Nunca tinha ouvido falar dessa vila, mas pensei, por que não? Talvez seja um lugar interessante para conhecer. Virei no desvio, que era uma estrada de terra bem conservada. Dos dois lados tinha pasto com gado, e a paisagem era bem bonita, com morros ao fundo e um céu azul sem nuvens. Estava indo devagar, apreciando a vista, quando cheguei numa encruzilhada estranha. Era um cruzamento de 4 estradas de terra, bem no meio do nada, sem placa indicando direção nenhuma. E o que mais me chamou a atenção foram as pedras. Tinha um círculo de pedras grandes ao redor da encruzilhada, pedras cinzentas que pareciam muito antigas. Eram umas 12 pedras, cada uma do tamanho de uma pessoa, fincadas na terra formando um círculo perfeito. Parecia algum tipo de monumento antigo, talvez deixado pelos índios que viviam na região, sei lá. E bem no centro da encruzilhada, parado como uma estátua, tinha um homem me olhando. Parei o carro a uns 20 metros de distância para observar melhor. O cara estava parado no meio exato do cruzamento, de braços cruzados, me encarando fixamente. Usava roupa simples, calça jeans e camisa de botão. Mas o que mais me impressionou foi o rosto. A boca dele estava costurada com uma linha grossa e preta, vários pontos bem apertados, como se alguém tivesse costurado os lábios dele com agulha e linha de costura. E os olhos eram muito intensos, como se estivessem me estudando, tentando ler meus pensamentos. Pensei em dar ré e sair dali, porque aquela cena era muito estranha, mas ao mesmo tempo fiquei curioso. Quem era aquele cara? Por que a boca estava costurada? E por que ele ficava parado ali, no meio da encruzilhada? Resolvi sair do carro para tentar conversar com ele, mesmo sabendo que ele não podia falar. Caminhei devagar na direção dele e, conforme fui me aproximando, comecei a ouvir uma coisa muito estranha. Era como se alguém estivesse cantando dentro da minha cabeça. Não era um som que vinha de fora, dos meus ouvidos. Era como se a música estivesse sendo gerada diretamente no meu cérebro. Era uma melodia antiga, meio melancólica, como aqueles cantos gregorianos que passam na televisão às vezes. E a voz que cantava era grave, masculina, muito bonita na verdade. Mas o estranho é que o homem não estava movendo a boca. Obviamente não podia por causa dos pontos. Mesmo assim, o canto estava ficando mais alto conforme eu me aproximava dele. Quando cheguei a uns 5 metros dele, parei e tentei falar. Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Ele não respondeu, obviamente, mas continuou me encarando com aqueles olhos intensos. E o canto na minha cabeça ficou mais forte, mais claro. Era realmente uma música bonita, mas tinha alguma coisa hipnótica nela, como se estivesse me atraindo, me fazendo querer ficar ali ouvindo para sempre. Comecei a me sentir meio zonzo, com a cabeça pesada. Foi aí que uma coisa bizarra aconteceu, cara. Voltei pro carro, mas quando liguei o motor e tentei sair dali, o carro começou a girar sozinho. Em vez de ir para frente, ele começou a fazer círculos ao redor da encruzilhada, seguindo o contorno das pedras antigas. Tentei controlar o volante, pisei no freio, mas nada funcionava. O carro tinha vida própria, girando devagar ao redor daquelas pedras, sempre na mesma velocidade, sempre na mesma distância do centro. E o homem ficava ali parado no meio, girando comigo, sempre me olhando, sempre de frente para mim. O canto na minha cabeça estava tão alto que não conseguia pensar em mais nada. Era como se aquela música estivesse preenchendo todo o meu cérebro, expulsando qualquer outro pensamento.
Fiquei girando ali por uns 15 minutos, até que de repente o carro parou. Não lembro de ter pisado no freio nem em nada. Ele simplesmente parou. E quando olhei para o centro da encruzilhada, o homem tinha sumido. Não tinha ninguém ali. Olhei ao redor, procurei entre as pedras, mas ele tinha desaparecido completamente. E o mais estranho, o tanque de gasolina estava vazio. Tinha saído de casa com o tanque cheio e durante a viagem toda não tinha gasto nem metade. Mas agora o ponteiro marcava 0, como se toda a gasolina tivesse sido consumida enquanto eu girava ao redor das pedras. Tentei ligar o carro de novo, mas lógico que não pegou. Estava sem combustível no meio do nada, numa encruzilhada estranha, cercado por pedras antigas. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Mas quando acordei, estava de volta na estrada principal, dentro do carro que estava estacionado no acostamento. Olhei no relógio e tinham-se passado umas 3 horas desde que entrei naquele desvio. Mas eu não lembrava de ter saído da encruzilhada, nem de ter voltado para a estrada principal. A última coisa que lembrava era de estar sem gasolina, preso naquele lugar estranho. Agora estava aqui, na estrada normal, e o tanque marcava meio cheio de novo. Olhei para minha roupa e vi que estava com uma camisa diferente. Tinha saído de casa com uma camisa azul clara, mas agora estava usando uma camisa branca que eu não reconhecia. E na boca senti um gosto estranho, como se tivesse comido terra ou folhas. Passei a língua nos lábios e senti pequenos pedacinhos de folha seca grudados, como se alguém tivesse colocado folhas na minha boca enquanto eu estava desacordado. Dirigi até a cidade mais próxima em estado de choque, tentando entender o que tinha acontecido. Será que desmaiei por causa do calor? Será que alguém me ajudou e me trouxe de volta para a estrada? Mas quem trocaria minha camisa e colocaria folhas na minha boca? E desde aquele dia, cara, o canto nunca mais parou. Mesmo agora, meses depois, eu ouço aquela música na minha cabeça. Não é o tempo todo, mas sempre que fico em silêncio absoluto, quando não tem nenhum barulho ao redor, ela começa de novo. A mesma melodia melancólica, a mesma voz grave cantando uma música que eu não entendo as palavras. É como se aquele homem de boca costurada tivesse deixado uma parte da música dele dentro da minha cabeça. Como se eu tivesse me tornado uma espécie de rádio que transmite aquele canto para sempre. Às vezes acordo de madrugada ouvindo a música e tenho que ligar a televisão ou o rádio para abafar o som. Porque quando ela fica muito alta, sinto vontade de sair andando, de procurar aquela encruzilhada de novo, de voltar para aquele lugar e ficar girando eternamente ao redor daquelas pedras antigas. Teve uma época que eu estava desempregado e pegava qualquer bico que aparecia para ganhar uns trocados. Um conhecido meu, o Sérgio, me chamou para ajudar ele a buscar umas ferramentas que ele tinha emprestado para um cara que morava numa região bem afastada. Era numa terça-feira, lembro bem porque eu tinha ido no cine de manhã e não tinha aparecido nada interessante. O Sérgio veio me buscar de moto, uma XRE que ele usava para o trabalho. Ele explicou que o cara morava numa propriedade pequena, mais pro lado da serra, e que tinha pego emprestado uma furadeira, uma parafusadeira e umas outras ferramentas para fazer um serviço em casa. Só que fazia mais de um mês que ele não devolvia. E o Sérgio precisava das ferramentas para um trabalho que ia começar no outro dia. A viagem foi tranquila. Conversamos sobre trabalho, sobre como estava difícil arrumar emprego na região. O cara morava longe mesmo, uns 30 quilômetros da cidade, numa estradinha de chão que serpenteava pela mata. Quando chegamos lá, o sujeito foi legal, pediu desculpa pela demora e devolveu tudo certinho. Até ofereceu um café pra gente, mas o Sérgio estava com pressa para voltar. Saímos de lá, já era umas 3 da tarde, e ele falou que conhecia um carreiro que cortava caminho, que economizava uns 15 quilômetros da volta. Disse que era uma trilha que passava por uma região que o pessoal chamava de terra ruim, mas que estava em boas condições para moto.
Perguntei por que chamavam de terra ruim, e ele disse que era porque a terra ali não prestava para plantar nada, que tudo que tentavam plantar morria. Pensei que podia ser algum problema no solo, acidez ou falta de nutrientes, coisa normal em algumas regiões. Entramos nessa trilha, que era bem estreita, só dava para moto mesmo. Dos dois lados tinha uma mata estranha, meio rala, com árvores que pareciam doentes. As folhas eram meio amareladas, mesmo não sendo época de seca, e tinha uns troncos que pareciam estar apodrecendo em pé, e realmente não se via nenhum passarinho, nenhum inseto, nada. Era um silêncio muito pesado, como se a mata estivesse morta. Estávamos no meio da trilha quando o Sérgio parou a moto de repente. "Olha ali na frente", ele disse, apontando para uns 50 metros à frente. Tinha uma moça sentada bem no meio da trilha, de costas para a gente. Ela estava numa posição estranha, como se estivesse enterrada até a cintura na terra. Só dava para ver o tronco e a cabeça. O resto do corpo estava sumido no chão. A princípio pensei que ela podia estar presa, que talvez tivesse caído num buraco ou alguma coisa assim. "Vamos ver se ela precisa de ajuda", falei para o Sérgio. Nos aproximamos devagar e quando chegamos perto, a moça virou a cabeça para trás para nos olhar. E aí que eu levei um susto, cara. O rosto dela estava sorrindo, mas as lágrimas estavam escorrendo pelos olhos. E os olhos eram completamente pretos, sem pupila, sem íris, nada. Só 2 buracos pretos que pareciam não ter fim. Era como se ela estivesse feliz e triste ao mesmo tempo. Sorrindo com a boca, mas chorando pelos olhos. "Vocês podem me ajudar?" Ela perguntou, com uma voz doce, meio infantil. "Estou aqui faz tanto tempo. Será que vocês conseguem me tirar daqui?" O Sérgio e eu nos entreolhamos, sem saber o que fazer. Como é que uma pessoa fica enterrada até a cintura? E por que ela estava sorrindo daquele jeito? "Como você foi parar aí?" Perguntei para ela. "Eu estava brincando e afundei na terra", ela respondeu, ainda sorrindo, mas as lágrimas continuavam escorrendo. "A terra aqui é mole, engole as pessoas. Vocês podem me dar a mão para me puxar?" Instintivamente, comecei a estender a mão para ajudar ela, mas o Sérgio me segurou pelo braço. "Espera aí", ele sussurrou no meu ouvido. "Alguma coisa está estranha." E realmente estava. Agora que prestávamos mais atenção, dava para ver que a terra ao redor dela estava normal, dura, igual ao resto da trilha. Não tinha buraco, não tinha sinal de que ela tivesse afundado. Era como se ela tivesse nascido ali mesmo, como uma planta crescendo da terra. "Por favor, me ajudem", ela insistiu. E foi aí que aconteceu a coisa mais apavorante. A boca dela se abriu muito mais do que é normal para qualquer pessoa. Chegou quase até as orelhas, e dela saiu um grito que não parecia de gente. Era um som seco, como vento forte rasgando através de galhos secos, um som que doía nos ouvidos e fazia os dentes doer. E junto com o grito, senti um cheiro terrível, de coisa morta há muito tempo. O Sérgio não pensou 2 vezes, deu partida na moto e acelerou, me levando dali o mais rápido possível. Olhei para trás e vi que a moça ainda estava lá, mas agora estava rindo alto com aquela boca enorme aberta e acenando para a gente com as 2 mãos, como se tivesse sido tudo uma brincadeira. Saímos dali em alta velocidade, pisando fundo pela trilha esburacada. Só paramos quando chegamos na estrada principal, onde paramos para respirar e tentar entender o que tinha acontecido. "Que diabos era aquilo?" Perguntei para o Sérgio. Ele estava pálido e tremendo um pouco. "Não sei, cara, mas ela não era gente normal. Isso eu tenho certeza. Você viu o tamanho da boca dela? E aqueles olhos?" Concordei. Aquela imagem estava gravada na minha cabeça. Voltamos para a cidade em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegamos, o Sérgio me deixou em casa e disse que ia procurar saber mais sobre aquela região, sobre a tal terra ruim. À noite, tentei dormir, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça.
A moça sorrindo e chorando ao mesmo tempo, a boca se abrindo impossível, o grito que parecia vento cortante, e principalmente aquela sensação de que ela não estava presa na terra, não, mas que fazia parte dela, como se fosse uma planta estranha que cresceu ali. Naquela noite, sonhei com ela pela primeira vez. No sonho, eu estava andando sozinho por uma estrada escura, e de repente, via ela sentada no meio do caminho. Mas dessa vez, ela não estava enterrada até a cintura. Estava inteira, mas ainda sentada no chão, me esperando. "Você voltou", ela disse, sorrindo aquele sorriso estranho. "Eu sabia que você ia voltar. Agora você pode me tirar daqui." E no sonho, eu estendia a mão para ajudar ela, mas quando ela tocava na minha mão, começava a me puxar para baixo, para dentro da terra. "Vem comigo", ela falava. "É mais fácil se você vier comigo, ou então eu vou ter que ir aí te buscar." Acordei suando frio, com o coração disparado. Eram umas 4 da manhã, e fiquei o resto da noite acordado, com medo de dormir de novo e ter o mesmo sonho. Mas foi só o começo, cara. Desde aquela primeira noite, sonho com ela quase toda noite. E os sonhos estão ficando mais reais, mais detalhados. Nas primeiras vezes, ela só falava comigo, me pedia para tirar ela dali. Mas agora, nos sonhos mais recentes, ela está ficando mais insistente, mais agressiva. "Me tira daqui ou fica comigo", ela repete. E no sonho, sinto que ela está mais próxima a cada vez, como se a terra ruim estivesse se espalhando, chegando mais perto da minha casa. Às vezes, acordo com gosto de terra na boca, como se tivesse comido barro durante o sono. E as unhas ficam sujas de terra, mesmo eu tendo dormido em casa, longe de qualquer lugar com terra solta. O Sérgio pesquisou sobre aquela região e descobriu uma coisa perturbadora. Disse que décadas atrás, uma família inteira desapareceu naquela área. Pai, mãe e uma filha pequena. Encontraram a casa abandonada, mas nunca acharam os corpos. E desde então, a terra naquele lugar não produz mais nada, como se estivesse amaldiçoada. Agora eu entendo por que chamam de terra ruim. E tenho medo de que uma noite nos meus sonhos eu não consiga resistir ao pedido dela. Tenho medo de aceitar ir com ela e amanhecer enterrado naquela terra maldita, fazendo companhia para ela pela eternidade. Meu irmão tinha comprado umas vacas num leilão e precisava buscar elas numa fazenda que ficava bem longe, do outro lado da região. Como eu tenho experiência com gado, ele me chamou para ajudar. Era um sábado de manhã e combinamos de sair cedo para chegar lá, carregar os bichos no caminhão e voltar antes de escurecer. A viagem foi tranquila. Conversamos bastante. Paramos para almoçar numa cidade no meio do caminho. Quando chegamos na fazenda, o negócio foi rápido. O dono já tinha separado as vacas, eram 5 novilhas bonitas, saudáveis. Pagamos, carregamos elas no caminhão e saímos de lá contentes com a compra. Mas na volta, meu irmão lembrou que tinha que passar numa loja de ração que ficava numa cidade vizinha para pegar uns sacos de milho que tinha encomendado. Só que quando chegamos lá, a loja estava fechada. Era umas 4 da tarde num sábado e o cara tinha fechado mais cedo. Meu irmão ficou meio chateado porque precisava daquela ração para o final de semana. Daí conversamos com um vizinho da loja e ele falou que conhecia um desvio que dava para chegar numa outra loja de ração, que ficava aberta até mais tarde. Disse que era um caminho meio alternativo, que passava por umas propriedades rurais, mas que cortava uns 20 quilômetros da volta. Como já estava ficando tarde e a gente queria chegar em casa cedo, resolvemos tentar esse desvio. O cara nos explicou. Era só sair da cidade pela estrada velha, andar uns 10 quilômetros e virar numa estrada de terra que passava por um curral abandonado. Disse que dava para reconhecer fácil, porque tinha umas estacas velhas espalhadas pelo campo. Agradecemos e seguimos as instruções dele.
A estrada velha era asfaltada, mas meio esburacada, e conforme fomos andando, foi ficando mais deserta. Não passava quase ninguém por ali, só caminhões de vez em quando. Achamos a estrada de terra que o cara falou e entramos nela. Era uma estrada bem larga, dava para 2 carros passarem tranquilo, mas estava meio empoeirada. Depois de uns 5 quilômetros, chegamos numa área mais aberta, onde realmente tinha um curral antigo, abandonado. Dava para ver que fazia tempo que ninguém usava aquilo. As cercas estavam caídas, os portões enferrujados, e tinha mato crescendo por todo lado. E no campo ao lado do curral, tinha dezenas de estacas de madeira espetadas no chão. Eram estacas altas, de uns 2 metros, feitas de madeira escura que parecia podre, todas tortas e inclinadas em direções diferentes. Parecia que tinham sido fincadas ali sem muito critério, algumas mais juntas, outras mais espalhadas. Pensei que devia ser resto de alguma cerca antiga, ou marcação de lotes, sei lá. Continuamos andando pela estrada, que passava bem do lado daquele campo de estacas. Foi quando meu irmão falou: "Olha só, tem alguma coisa se mexendo ali entre as estacas." Olhei na direção que ele apontou e vi uma sombra se movendo entre as estacas de madeira. Era uma coisa escura, meio agachada, que se movia bem rápido e silencioso de uma estaca para outra. Parecia estar brincando de esconde-esconde, sabe? Aparecia atrás de uma estaca, sumia, aparecia atrás de outra. "Deve ser algum animal", falei para o meu irmão. "Talvez um cão sem dono que vive por aqui." Mas conforme fomos prestando mais atenção, vimos que não parecia movimento de animal. Era muito rápido e esperto, como se soubesse que estava sendo observado e estivesse se escondendo de propósito. Paramos o caminhão para olhar melhor, e aí que notamos uma coisa estranha. Em várias das estacas tinha coisas amarradas, pedaços de tecido, fios de cabelo e até o que parecia ser ossos pequenos, como se alguém tivesse usado aquelas estacas para pendurar oferendas ou fazer algum tipo de ritual. Meu irmão ficou meio nervoso e disse: "Cara, vamos sair daqui. Isso aqui não me cheira bem." Mas eu estava curioso, queria entender o que era aquela sombra que se movia entre as estacas. Desci do caminhão e comecei a andar na direção do campo. Meu irmão gritou para eu voltar, mas eu queria ver de perto o que tinha naquelas estacas. Conforme fui me aproximando, vi que realmente tinha pedaços de roupa amarrados nas estacas, mas eram roupas velhas, desbotadas, como se estivessem ali faz muito tempo. E tinha cabelo também, mechas de cabelo de cores diferentes, loiro, castanho, preto, amarradas com barbante. Quando cheguei mais perto ainda, vi que alguns dos ossos eram grandes demais para ser de animal pequeno. Pareciam ossos de braço ou perna de gente. Senti um frio na barriga e comecei a voltar para o caminhão. Foi aí que a sombra apareceu bem na minha frente, atrás de uma estaca que estava a uns 5 metros de mim. Não era animal não, cara. Era alguma coisa que andava em 2 pernas, mas ficava agachada, como se não conseguisse ficar ereta. E era rápida demais. Num segundo estava numa estaca, no segundo seguinte estava em outra. Voltei correndo para o caminhão e meu irmão já estava com o motor ligado. "Vamos embora daqui agora!" gritei para ele. Saímos dali em alta velocidade, levantando poeira. Pelo espelho retrovisor, vi que a sombra tinha saído do meio das estacas e estava parada na estrada, nos observando se afastar. Ficou ali até sumir de vista. Durante o resto da viagem, ficamos meio calados, pensando no que tinha sido aquilo. Chegamos na loja de ração, compramos o que precisávamos e voltamos para casa. Mas aquela imagem das estacas com as coisas amarradas e principalmente da sombra se movendo entre elas não saía da minha cabeça. À noite, quando fui dormir, comecei a sentir um cheiro estranho no quarto. Era um cheiro de coisa velha, de madeira podre, igual ao que senti perto daquelas estacas. A princípio, pensei que podia ser impressão, ou que tinha ficado grudado na minha roupa. Mas o cheiro foi ficando mais forte, principalmente no travesseiro. Levantei para verificar se tinha alguma coisa no quarto, mas não achei nada.
Troquei a fronha do travesseiro, mas o cheiro continuava. E aí começou o pior, cara. Lá pela meia-noite, comecei a ouvir passos no quintal. Não eram passos normais de pessoa andando, eram passos rápidos, como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro. E parecia que a pessoa estava se escondendo, porque os passos paravam quando eu fazia barulho ou acendia a luz. Era exatamente como a sombra se comportava entre as estacas. Rápida, esperta, se escondendo. Fui até a janela para tentar ver alguma coisa, mas o quintal estava escuro e não dava para ver nada. Mas eu continuava ouvindo os passos, como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde comigo, igual na estrada. Isso durou a noite toda, cara. Toda vez que eu estava quase pegando no sono, os passos recomeçavam. E o cheiro de madeira podre ficava mais forte. No outro dia, quando saí de casa, vi que tinha pegadas estranhas no quintal. Não eram pegadas de sapato nem de pé descalço. Eram marcas mais fundas, como se fosse alguém que andava agachado, apoiando as mãos no chão também. E as pegadas faziam um caminho esquisito pelo quintal, indo de um lado para o outro, se escondendo atrás das árvores e dos arbustos, exatamente como a sombra fazia entre as estacas. Desde aquele dia, toda noite é a mesma coisa. Os passos rápidos no quintal, o cheiro de madeira podre no travesseiro e, pela manhã, as pegadas estranhas na terra. É como se aquela sombra tivesse me seguido desde o curral abandonado, como se eu tivesse chamado a atenção dela quando me aproximei das estacas. E o pior é que, às vezes, quando acordo de madrugada, sinto como se alguém estivesse me observando da janela. Como se ela estivesse ali fora, agachada, esperando o momento certo para entrar. Cara, eu sempre quis conhecer o interior de Pernambuco direito, sabe? Tinha uns parentes distantes por lá que nunca visitei. Então resolvi pegar umas férias e fazer essa viagem. Aluguei um carro e fui explorando as cidades pequenas, conversando com o pessoal, conhecendo a cultura. É muito diferente da minha região, o sotaque, o jeito de falar, as comidas. Estava adorando a experiência. Naquele dia eu tinha saído de uma cidadezinha onde dormi numa pousada simples e estava indo para outra cidade que ficava uns 40 quilômetros de distância. O cara da pousada me explicou o caminho pela estrada principal, mas falou que tinha um atalho que cortava uns 15 quilômetros da viagem. Disse que era uma trilha que passava entre os roçados, que o pessoal da região usava bastante, mas que talvez eu não conhecesse por ser de fora. Como eu gosto de aventura e estava curtindo conhecer os caminhos menos óbvios, pedi para ele me explicar direitinho como chegar nessa trilha. Ele desenhou no papel: sair da cidade, pegar a estrada que vai para o norte, andar uns 8 quilômetros, até ver uma cerca de arame farpado com uma porteira, e ali virar à direita numa estradinha de terra. Falou que era só seguir reto que ia dar na outra cidade. Agradeci e saí de lá animado para conhecer mais um pedacinho daquele lugar. A manhã estava bonita, sol forte, mas não incomodava ainda, e o carro estava rodando bem. Achei a porteira que ele falou. Era exatamente como tinha descrito. Uma cerca velha de arame com uma porteira de madeira meio solta. Entrei na trilha, que era bem estreita. Só dava para passar um carro por vez. Dos dois lados tinha plantação, milho de um lado e mandioca do outro, tudo bem cuidado. Era gostoso de ver aquela vida rural, diferente da correria da cidade grande. A trilha era de terra batida, um pouco esburacada, mas nada que atrapalhasse muito. Fui andando devagar, apreciando a paisagem e pensando como é bom sair da rotina às vezes. Estava no meio da trilha. Calculei que já tinha andado uns 3 quilômetros, quando vi um homem parado bem no meio da estrada, uns 100 metros à frente. Era um andarilho, daqueles que você vê nas estradas do interior, com uma trouxa nas costas e roupa simples. Estava parado ali, meio parado de lado, como se estivesse esperando alguma coisa. Diminuí a velocidade e me aproximei devagar.
O cara usava um chapéu de palha meio velho que cobria boa parte do rosto e as mãos estavam escondidas nos bolsos de uma jaqueta jeans desbotada. Quando cheguei perto, ele se virou para mim e fez um gesto, como se estivesse pedindo ajuda. Parei o carro e abaixei o vidro. Ele se aproximou mancando um pouco e falou com uma voz meio rouca. Meu amigo, será que o senhor pode me dar uma carona até a cidade? Estou andando faz horas e minhas pernas não aguentam mais. Olhei para ele e senti uma pena, porque realmente parecia cansado. E o sol estava ficando mais forte. Pensei, que mal faz dar uma carona pro coitado? É só até a cidade mesmo. Falei, claro, pode entrar. Você vai para a mesma cidade que eu. Ele sorriu, mas eu não conseguia ver bem o rosto por causa do chapéu. Deus lhe pague, meu filho. O senhor é uma pessoa boa. Saí do carro para ajudar ele com a trouxa, e foi aí que ele estendeu a mão para me cumprimentar. Instintivamente, estendi minha mão também numa cortesia normal. Mas quando ele agarrou o meu pulso, senti uma coisa que me arrepiou todo. Não eram mãos normais, cara. Eram garras duras e negras como ferro, com unhas pontiagudas que se cravaram na minha pele. E estavam geladas, mas ao mesmo tempo queimavam, como se fossem ferro quente e gelo ao mesmo tempo. A dor foi insuportável, como se minha pele estivesse sendo perfurada e queimada. Gritei de susto e dor, tentei me soltar, mas a força daquelas garras era muito maior que a minha. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ele me segurou ali e eu consegui ver o rosto dele por baixo do chapéu. Não era rosto de gente, cara. Era algo escuro, sem feições definidas, como uma sombra com olhos vermelhos brilhando. Consegui me soltar num puxão desesperado e saí correndo de volta para o carro, sem olhar para trás. Entrei rapidinho, tranquei as portas e acelerei, fazendo o carro levantar poeira. Pelo retrovisor, vi que ele tinha sumido, como se nunca tivesse existido. A estrada estava vazia. Mas meu pulso estava doendo muito, e quando olhei, tinha marcas escuras na pele, como se tivessem me queimado com ferro em brasa. E o pior, as marcas tinham o formato exato daquelas garras, 5 riscos fundos e escuros na minha pele. Continuei dirigindo em pânico até chegar na estrada principal, e de lá fui direto para a cidade. Quando cheguei no posto médico da cidade, mostrei meu pulso para o enfermeiro, falei que tinha me queimado, mas não contei a história toda porque ele ia achar que eu estava maluco. O cara ficou intrigado com as marcas, disse que nunca tinha visto queimadura com esse formato e passou um remédio para dor e uma pomada. Mas as marcas não saravam, ficaram ali, escuras e fundas na minha pele. E nos dias seguintes, comecei a notar uma coisa estranha, cara. Minha sombra estava diferente. Quando o sol batia em mim de certas formas, eu via que minha sombra no chão tinha mais dedos que o normal. Em vez de 5 dedos em cada mão, minha sombra tinha 7 ou 8 dedos longos e finos, como as garras daquele andarilho. Primeiro pensei que era impressão, que era a posição do sol ou alguma coisa assim. Mas quanto mais prestava atenção, mais tinha certeza, minha sombra estava errada. E à noite começou a pior parte de tudo isso. Todo dia, lá pelas 2 ou 3 da manhã, eu ouvia passos do lado de fora da minha casa. Não eram passos normais de gente andando. Eram passos arrastados, como se a pessoa estivesse com dificuldade para andar. E junto com os passos, eu ouvia um som de arranhão, como se alguém estivesse passando as unhas na parede externa da casa. Várias vezes levantei para olhar pela janela, mas nunca vi nada. Os passos paravam assim que eu acendia a luz ou fazia barulho. Mas as marcas na parede estavam lá no dia seguinte. Riscos fundos na tinta, como se alguém tivesse arranhado com garras afiadas. Chamei um vizinho para ver, e ele disse que podia ser algum animal, talvez um gato grande ou um cão. Mas eu sabia que não era. Eu reconhecia aquele som. Era exatamente igual ao barulho que senti quando aquelas garras se cravaram no meu pulso. Desde aquele dia no interior de Pernambuco, minha vida mudou completamente, cara. As marcas no pulso nunca sararam. Ficaram ali como uma tatuagem escura que ninguém consegue explicar.
Minha sombra continua estranha, com mais dedos que deveria ter. E toda noite eu ouço aqueles passos e arranhões na parede. É como se aquele andarilho tivesse me seguido até aqui, como se tivesse deixado uma marca em mim que não sai nunca. Já tentei benzer, já procurei gente que entende dessas coisas, mas nada resolve. Parece que quando estendi a mão para aquela coisa, deixei que ela levasse um pedaço de mim e agora ela vem toda noite buscar o resto. Às vezes acordo de manhã e tem terra seca no meu quintal. Terra que não é daqui da região, terra igual à da trilha onde encontrei ele. Como se ele tivesse vindo andando desde lá só para me ver. E o pior é que tenho medo de que uma noite eu não consiga resistir, que saia de casa e vá andando com ele, me transformando em outra coisa que assombra as estradas do interior. As marcas no meu pulso estão ficando maiores a cada dia, subindo pelo braço, como se fossem me engolindo aos poucos. Foi num daqueles dias cinzentos de chuva fina que estava voltando do dentista. Tinha feito um canal, coisa chata pra caramba, e estava com a boca meio dormente ainda por causa da anestesia. O dentista fica na cidade vizinha, uns 20 quilômetros daqui, e eu sempre pego a estrada que passa pela BR. Só que naquele dia tinha acontecido um acidente com um caminhão na rodovia, estava tudo parado, filas enormes de carro. E eu queria chegar logo em casa, porque a anestesia estava passando e começava a doer. Daí me lembrei de uma estradinha secundária que o pessoal às vezes comenta, que liga as duas cidades sem passar pela BR. Nunca tinha usado, mas naquele dia resolvi tentar. Peguei uma saída antes da cidade e fui procurando essa estrada alternativa. Achei, depois de rodar um pouco, uma placa pequena e desbotada indicando a direção. Era uma estrada asfaltada, mas bem estreita, que passava por uma região meio deserta, com poucos sítios e muito mato. O tempo estava fechado, com nuvens baixas e aquela garoa chata que não para nunca. Perfeito para o meu humor depois do dentista. A estrada serpenteava bastante, subindo e descendo pequenos morros, e não tinha quase movimento. Passei por um ou outro carro em quase uma hora de viagem. No meio do caminho, numa parte mais isolada, tinha um trecho reto de uns 2 quilômetros, onde só existia um poste de luz. Um poste antigo, daqueles de madeira, que estava caído no acostamento. Chamou minha atenção porque estava numa posição estranha, como se tivesse sido derrubado de propósito, mas os fios ainda estavam conectados, emaranhados no chão. Parecia perigoso, mas não era problema meu, né? Continuei dirigindo, ouvindo uma música no rádio para distrair da dor que estava começando no dente. Quando passei bem na altura do poste caído, o rádio começou a chiar, aquele chiado alto e irritante. Tentei mexer na sintonia, mas o chiado só aumentava. De repente o rádio desligou sozinho e o carro ficou em silêncio total. Bati no rádio umas vezes, girei o botão, mas nada. Estava morto. Pensei, deve ser problema na bateria ou algum fio solto. Continuei dirigindo, mas comecei a sentir uma coisa estranha no ar. Como se tivesse uma pressão diferente, sabe? Como quando vai dar tempestade forte. Olhei no retrovisor para ver o poste caído se afastando e foi aí que vi uma coisa que me fez pisar no freio na hora. Tinha uma figura pendurada no ar, bem em cima do poste caído. Uma pessoa, pelo que parecia, mas estava suspensa por fios que eu não conseguia ver direito. Como se fosse uma marionete gigante. E estava se balançando devagar de um lado para o outro. Os braços e pernas estavam numa posição esquisita, meio retorcida, e a cabeça estava virada para trás de um jeito que não é natural. Dava para ver que os olhos estavam virados, mostrando só a parte branca. Parei o carro ali mesmo na estrada e fiquei olhando pelo retrovisor, tentando entender o que estava vendo. A figura continuava se balançando, como se estivesse sendo controlada por alguém invisível. E tinha uma coisa perturbadora na cena. Parecia que ela estava sofrendo, como se estivesse sendo forçada a ficar naquela posição.
Tentei ligar o carro de novo para sair dali, mas ele não pegou. Girei a chave várias vezes, mas nada. Como se algo estivesse impedindo o carro de funcionar. E a figura continuava lá, balançando, com aqueles olhos revirados me dando arrepios. Depois de uns 5 minutos que pareceram uma eternidade, consegui ligar o carro. Saí dali pisando fundo, sem olhar mais para o retrovisor. Minha mão estava tremendo no volante e o coração estava disparado. Que diabos era aquilo? Uma alucinação? Efeito colateral da anestesia, mas tinha parecido tão real. Cheguei em casa ainda em choque, com aquela imagem gravada na cabeça. Tentei me distrair, mas não conseguia parar de pensar naquela figura pendurada, balançando no ar. À noite, liguei para um amigo e contei o que tinha visto. Mas ele disse que devia ter sido cansaço ou estresse. Que eu devia ter visto um galho de árvore ou alguma coisa assim e confundido. Tentei acreditar nisso, mas no fundo sabia que tinha visto alguma coisa muito estranha. No outro dia, estava passando no mercadinho do bairro quando encontrei a dona Helena, uma senhora que mora aqui faz mais de 50 anos e conhece todas as histórias da região. Ela perguntou como estava e não sei porquê, acabei contando sobre o poste caído e a figura que tinha visto. O rosto dela mudou na hora. Ficou sério. Ela me puxou para o lado e perguntou: "Você passou pela estrada do poste caído, aquela entre aqui e a cidade vizinha?" Confirmei, e ela balançou a cabeça. "Meu filho, você não devia ter passado por lá. Aquele lugar é pesado." E aí, ela me contou uma história que me deixou ainda mais perturbado. Diz que uns 15 anos atrás, tinha um trabalhador jovem que fazia manutenção nas linhas de energia da região. Um rapaz dedicado, pai de família, que sempre tomava cuidado com o serviço. Mas naquele dia, o patrão estava com pressa para terminar um serviço e mandou ele subir no poste mesmo com tempo ruim, com garoa e vento. O rapaz disse que era perigoso, que o ideal era esperar o tempo melhorar. Mas o patrão insistiu, disse que era coisa rápida e ameaçou demitir ele se não fizesse. O rapaz subiu no poste com medo, mas obedeceu porque precisava do emprego. E aconteceu o que ele estava temendo. Levou um choque terrível e morreu na hora, pendurado nos fios. A dona Helena disse que o pior foi depois. Em vez de chamar a polícia e assumir a responsabilidade, o patrão tirou o corpo de lá e enterrou o rapaz ali mesmo, perto do poste, para ninguém descobrir que tinha sido negligência dele. Contou para a família que o trabalhador tinha abandonado o emprego e ido embora para outro estado. A família procurou, fez boletim de ocorrência, mas nunca descobriu a verdade. E desde então, aquele poste nunca mais funcionou direito. Toda vez que alguém tentava consertar ou levantar ele de novo, no dia seguinte estava quebrado ou caído de novo. A concessionária de energia desistiu de manter ele funcionando e aquele trecho da estrada ficou sempre escuro. A dona Helena disse que tem gente que jura que vê o rapaz por lá, pendurado nos fios como no dia que morreu, balançando no vento. E que quem passa por ali sente uma coisa estranha, como se estivesse carregando uma culpa que não é sua. Porque o rapaz morreu por causa da ganância e da negligência de outro homem. E até hoje, ninguém pagou por isso. Saí de lá com um peso no peito, cara. Aquela história explicava tudo o que tinha sentido naquele dia. A sensação estranha, a figura pendurada, a dificuldade para ligar o carro. Como se o rapaz estivesse preso naquele lugar, revivendo a morte dele todos os dias. E desde então, eu sinto uma culpa esquisita, mesmo sabendo que não tive nada a ver com aquela história. É como se, só de ter passado por lá, eu tivesse me tornado cúmplice de alguma forma. Nunca mais usei aquela estrada, mesmo quando tem trânsito na BR. Prefiro ficar parado no trânsito a sentir aquele peso de novo. Estava voltando da casa da minha irmã, que mora do outro lado da cidade, e peguei a estrada principal como sempre faço.
Só que naquele domingo à tarde, estava tendo algum evento na Praça Central. Tinha um trânsito danado, carros parados por quilômetros. E eu estava com pressa, porque tinha que trabalhar na segunda cedo e ainda precisava organizar umas coisas em casa. Daí me lembrei que o Zé da oficina tinha comentado uma vez sobre uma estrada que cortava por uma fazenda velha, que dava para chegar no meu bairro sem passar pelo centro. Ele disse que era mais rápida e que quase ninguém usava porque muita gente nem sabia que existia. Na época eu não prestei muita atenção, mas naquele dia resolvi procurar essa estrada. Saí do trânsito e fiquei rodando pelas ruas até achar uma placa meio apagada que dizia Fazenda Santa Rita, acesso. Pensei, deve ser por aí. Entrei numa estrada de asfalto bem velhinha, cheia de buraco, mas pelo menos estava livre. A estrada cortava por uma região mais afastada, com muito mato dos dois lados e algumas casas abandonadas. Conforme fui andando, vi que realmente passava por uma fazenda antiga. Tinha uma porteira velha, meio caída, e dava para ver que o lugar estava abandonado faz tempo. Os pastos estavam tomados de mato, as cercas estavam todas quebradas e tinha uma casa-sede bem longe, também abandonada. Mas a estrada continuava, então segui em frente. Era uma tarde meio nublada, com aquele sol fraco de inverno, e estava bem silencioso por ali. Só o barulho do carro e o vento balançando as árvores. Estava indo numa boa, pensando que tinha encontrado um atalho excelente, quando cheguei numa encruzilhada no meio da fazenda. Era um cruzamento simples, uma estrada indo para a esquerda, outra para a direita, e a que eu estava seguindo continuava reto. Não tinha placa nenhuma indicando direção. Parei o carro para pensar qual caminho pegar quando vi um carneiro parado bem no meio do cruzamento. Um carneiro grande, com aquele pelo meio amarelado e uns chifres curvos. Primeira coisa que pensei foi, o bicho deve ter fugido de alguma propriedade por aqui. Buzinei para ele sair da frente, mas ele não se mexeu. Continuou parado ali, como uma estátua. Cheguei mais perto e vi que tinha alguma coisa errada com o animal. Ele estava ferido, tinha sangue seco no pelo, principalmente na cabeça, e estava meio manco de uma perna traseira. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Eram completamente pretos, cara. Não tinha a parte branca, nem pupila, nada. Só 2 buracos pretos olhando para mim. E ele não piscava, ficava só me encarando com aquele olhar estranho. Desci do carro para tentar espantar o bicho, porque não ia conseguir passar com ele ali no meio. Cheguei uns 2 metros perto dele e falei, sai daí, bicho, vai embora. Mas em vez de correr, como qualquer animal normal faria, ele abriu a boca e soltou um som que me arrepiou todo. Não era um balido de carneiro não, cara. Era um grito que parecia de gente. Um grito de desespero, como se alguém estivesse sofrendo muito. Um som humano saindo de um animal. Levei um susto tão grande que dei uns passos para trás. E o carneiro continuou gritando, cada vez mais alto, cada vez mais parecido com choro de criança. Era o som mais perturbador que já ouvi na vida. Voltei para o carro rapidinho e tentei contornar o bicho passando bem na beirada da estrada. Mas quando estava passando, ele parou de gritar e ficou me olhando, virando a cabeça conforme o carro se movia. Aqueles olhos pretos me seguindo. Acelerei e consegui passar. Mas pelo retrovisor vi uma coisa que me deixou ainda mais assustado. Tinha uma figura alta, toda coberta com um capuz escuro, se afastando do carneiro. A figura era muito alta, mais alta que qualquer pessoa normal, e se movia de um jeito estranho, como se estivesse flutuando em vez de andando, e estava indo na direção oposta à minha, sumindo entre as árvores. De onde tinha saído aquela pessoa? Não tinha visto ninguém quando cheguei no cruzamento, só o carneiro. E como ela tinha aparecido do nada? Olhei no retrovisor de novo, mas tanto o carneiro quanto a figura tinham sumido. O cruzamento estava vazio, como se nunca tivesse tido nada ali. Continuei dirigindo, mas estava perturbado com aquela visão. Que diabos tinha sido aquilo? E por que o carneiro gritava como gente?
Peguei a estrada que seguia reto, na esperança de que fosse dar no meu bairro. Felizmente estava certa. Uns 15 minutos depois, cheguei numa região que eu conhecia. Mas durante todo o caminho, fiquei olhando no retrovisor, com medo de ver aquela figura encapuzada me seguindo. Quando cheguei em casa, estacionei o carro e fui direto para o banheiro tomar um banho. Estava me sentindo sujo, como se tivesse passado por algum lugar contaminado. Quando tirei a camisa, levei um susto. Tinha manchas de sangue seco na roupa, principalmente na manga direita e na gola. Sangue que não estava lá quando saí de casa. Como tinha sangue na minha roupa? Eu não tinha me machucado, não tinha encostado em nada sujo. E o sangue estava bem seco, como se estivesse ali faz tempo. Cheirei a camisa e tinha um cheiro ruim. Não era só sangue, não. Tinha um cheiro de coisa podre misturada. Joguei a camisa fora e tomei um banho bem quente, esfregando bem a pele, como se quisesse tirar alguma coisa invisível que tivesse grudado em mim. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando no carneiro, na figura encapuzada, no sangue na roupa. Nada daquilo fazia sentido. Resolvi rezar, coisa que não fazia faz tempo, mas senti que precisava. Rezei várias orações que minha avó me ensinou quando era criança. Pedi proteção, pedi para não acontecer nada de ruim comigo ou com minha família. Fiquei acordado até umas 4 da manhã, rezando e pensando. Quando finalmente consegui dormir, sonhei com o carneiro. No sonho, ele estava na minha sala, parado no meio da casa, me olhando com aqueles olhos pretos. E falava comigo, com voz humana, perguntando por que eu tinha passado por ali, por que não tinha parado para ajudar. Acordei suando frio, com o coração disparado. Era segunda de manhã cedo e eu tinha que trabalhar. Me arrumei rapidinho e quando fui abrir a porta de casa para sair, quase tropecei numa coisa no chão. A entrada da minha casa, bem na frente da porta, estava coberta de sal e cinza, como se alguém tivesse jogado uns 5 quilos de sal grosso misturado com cinza ali durante a noite. Estava espalhado, formando tipo um círculo na frente da porta. E no meio do círculo tinha uns riscos estranhos, feitos com carvão. Olhei para todos os lados, procurando quem podia ter feito aquilo, mas não tinha ninguém na rua. Eram 6 da manhã. Ainda estava meio escuro e o bairro estava silencioso. Entrei em casa e liguei para minha vizinha, a dona Conceição, para perguntar se ela tinha visto alguém mexendo na frente da minha casa durante a noite. Ela disse que não tinha visto nada, que tinha dormido cedo e não ouviu barulho nenhum. Perguntei se ela sabia o que significava sal e cinza na porta e ela ficou meio nervosa. Disse que isso era coisa de trabalho espiritual, que alguém tinha feito alguma coisa para me proteger ou então para me prejudicar, dependendo da intenção. Varri tudo e joguei fora, mas fiquei preocupado o dia todo. Quem tinha feito aquilo? E por quê? Na hora do almoço, passei na casa da minha tia, que entende dessas coisas de espiritismo, para contar o que tinha acontecido. Ela me ouviu com atenção e ficou séria. Disse que sal e cinza na porta pode ser proteção, quando alguém sente que você está correndo perigo espiritual. Perguntou se eu tinha passado por algum lugar estranho, se tinha visto alguma coisa fora do normal. Contei sobre o carneiro e a figura encapuzada e ela balançou a cabeça. Falou que eu tinha passado por um lugar carregado, que aquela fazenda abandonada devia ter alguma história ruim e que o sal e a cinza podem ter sido colocados por alguém que quis me ajudar, alguém que sentiu o perigo. Perguntou se eu conhecia alguém que mexia com essas coisas, mas eu não conhecia ninguém. Minha tia disse que às vezes os próprios espíritos protetores fazem esse tipo de coisa quando a pessoa está correndo risco. Saí de lá ainda mais confuso. Nos dias seguintes, evitei passar por qualquer lugar que não conhecesse bem. E toda noite, antes de dormir, conferia se não tinha nada estranho na porta de casa. Nunca mais apareceu sal nem cinza.
Mas aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado na minha vida, que eu tinha mexido com coisas que não devia, essa sensação nunca passou. E desde aquele dia, toda vez que vejo um carneiro na estrada, eu sinto um frio na barriga e acelero o carro para passar longe. Tinha acabado de sair do velório do tio da minha vizinha, coitado. Morreu de infarto aos 50 e poucos anos. Velório é sempre uma coisa pesada, né? Todo mundo triste, chorando, e eu nem conhecia o cara direito. Mas a dona Maria me pediu para ir porque não tinha muito homem para ajudar a carregar o caixão. Foi lá no outro bairro, meio longe de casa, e eu tinha ido de moto, uma CG boa, que sempre me serviu bem. O velório terminou lá pelas 7 da noite e eu estava cansado, querendo chegar logo em casa para tomar um banho e esquecer aquele clima pesado. Daí, quando estava saindo, o Carlinhos, que é cunhado da Dona Maria, veio falar comigo. Ele disse que conhecia um caminho mais rápido para voltar para o meu bairro, uma trilha que cortava por trás da serrinha e economizava uns bons quilômetros. Falou que era tranquilo, que ele sempre passava por lá, só que era meio estreito para carro, mas para moto era perfeito. Eu estava com pressa mesmo, então pensei, por que não? O cara parecia conhecer bem a região, e economizar tempo sempre é bom. Me explicou direitinho como chegar na trilha. Disse que era só seguir a estrada principal por uns 3 quilômetros, virar à esquerda numa placa velha de publicidade, e seguir até achar a entrada da trilha. Falou que ia ver uns bambuzais dos dois lados, que era impossível errar. Agradeci e saí de lá. A noite estava fresca, tinha umas nuvens no céu, mas nada de chuva. Gosto de andar de moto à noite, o vento no rosto, a estrada livre, é relaxante depois de um dia pesado. Achei a placa que ele falou meio desbotada, de uma loja que nem existe mais. Virei à esquerda numa estradinha de chão batido. Andei uns 2 quilômetros até ver a entrada da trilha. E era exatamente como ele disse. Tinha bambuzais dos dois lados, bem altos, formando tipo um túnel verde por cima da trilha. A trilha era estreita mesmo, mal dava para a moto passar. E os bambus estavam meio retorcidos, crescendo de forma estranha, se curvando por cima do caminho. Parecia que alguém tinha dobrado eles de propósito, sabe? E faziam um barulho esquisito quando o vento balançava, tipo gemido baixinho. Mas pensei, deve ser normal por essa região. Talvez seja o tipo de bambu daqui mesmo. Entrei na trilha devagar, porque estava escuro e não conhecia o terreno. A moto estava funcionando normalmente, ronco bom, farol iluminando bem o caminho à frente. Os bambus eram tão altos que bloqueavam a luz da lua, então ficava bem escuro ali dentro. E o cheiro era diferente também. Não era aquele cheiro de mato normal, era mais doce, meio enjoativo, como se tivesse muita flor apodrecendo no chão. Conforme fui entrando mais na trilha, os bambus foram ficando ainda mais retorcidos. Alguns estavam dobrados, formando tipo arcos por cima da trilha. Outros cresciam em espiral. Nunca tinha visto bambu crescer daquele jeito. E o silêncio foi ficando cada vez mais pesado. Não tinha nem inseto cantando, nem passarinho, nada. Só o barulho da moto e aquele gemido baixinho dos bambus balançando. Estava no meio da trilha, calculei que já tinha andado uns 2 quilômetros, quando de repente a moto começou a dar uns solavancos e apagou. Tentei dar partida, mas nada. A bateria estava boa, o combustível também, mas ela não pegava de jeito nenhum. Fiquei ali parado no meio da trilha, só com a luz do farol, que ainda funcionava enquanto a chave estava ligada. E aí que o silêncio ficou total mesmo, cara. Um silêncio que doía no ouvido, sabe? Como se o mundo inteiro tivesse parado. Desci da moto e fiquei tentando entender o que podia estar acontecendo. Verifiquei se tinha combustível, se algum fio tinha desconectado, mas tudo parecia normal. Foi quando comecei a ouvir um barulho estranho. Era como se alguma coisa estivesse rastejando pelo chão, por entre as folhas secas de bambu que cobriam o chão da trilha.
um barulho de fricção, tipo cobra grande se arrastando, mas era mais pesado, e vinha vindo na minha direção. Acendi a lanterna do celular e comecei a procurar de onde vinha o barulho, mas não conseguia ver nada. Os bambus estavam muito fechados dos lados, criavam tipo uma parede verde, e não dava para ver além de uns 2 metros. O barulho continuava, bem devagar, se aproximando. E aí, eu vi uma coisa que me deixou com os cabelos em pé. Uma criatura saiu de entre os bambus e atravessou a trilha bem na minha frente, uns 5 metros à frente da moto. Era uma coisa esguia, toda preta, que andava meio curvada, como se não conseguisse ficar ereta direito. E as mãos... Cara, as mãos eram enormes, desproporcionais ao corpo, com dedos longos que arrastavam no chão. A coisa se movia devagar, como se estivesse machucada ou muito cansada. Não fazia barulho ao andar, era tipo uma sombra se movendo. E o mais estranho é que ela não olhou para mim, nem pareceu se importar que eu estava ali. Simplesmente atravessou a trilha de um lado para o outro e sumiu entre os bambus do outro lado. Fiquei paralisado, sem conseguir respirar direito. Que diabos era aquilo? Não parecia animal, mas também não era humano. Tentei me convencer de que tinha sido impressão, sombra das folhas, sei lá, mas eu tinha visto bem claro na luz da lanterna. Tentei dar partida na moto de novo e dessa vez ela pegou. Sem pensar 2 vezes, dei meia volta e comecei a voltar pela trilha, querendo sair dali o mais rápido possível. Mas aí que aconteceu uma coisa ainda mais estranha, cara. Conforme eu ia voltando, iluminando o chão com o farol, comecei a ver pegadas na terra. Pegadas de tênis, do tamanho do meu pé, e estavam indo na direção contrária, ou seja, entrando na trilha. Mas eu tinha certeza de que não tinha deixado marca nenhuma quando entrei. O chão estava meio seco e eu tinha pisado só umas 2 vezes quando a moto apagou. E mesmo assim, não tinha deixado marca tão definida. Essas pegadas estavam bem marcadas, como se alguém tivesse pisado na lama. Parei a moto e desci para olhar melhor. As pegadas eram idênticas às da sola do meu tênis. Mesmo desenho, mesmo tamanho. Mas estavam indo na direção oposta à que eu estava seguindo. Como se alguém igual a mim tivesse entrado na trilha depois que eu saí. Senti um frio na espinha, cara. Voltei para a moto e acelerei fundo, querendo sair dali rapidinho. Não olhei mais para o chão. Só acelerei até chegar na estrada principal. Quando saí da trilha, respirei aliviado. Peguei a estrada normal para casa, mesmo sendo mais longa. Chegando em casa, a primeira coisa que notei foi que a porta da frente estava aberta. Isso me deixou preocupado, porque eu sempre tranco a porta quando saio. Sempre. É mania minha desde criança. Entrei devagar, ligando as luzes, procurando se tinha alguém dentro de casa ou se tinha sido arrombada. Mas não estava faltando nada. Tudo estava no lugar. Fui até o quarto para trocar de roupa e quando puxei a coberta da cama, quase desmaiei. Tinha folhas de bambu em cima do meu travesseiro. Folhas verdes, frescas, como se tivessem acabado de ser arrancadas. E eram folhas daqueles bambus retorcidos que eu tinha visto na trilha. Como é que folhas de bambu foram parar no meu travesseiro? Quem entrou na minha casa? E por que deixou justamente folhas de bambu? Recolhi as folhas com cuidado e joguei no lixo, mas fiquei a noite toda acordado, pensando no que tinha acontecido. Na criatura que vi, nas pegadas iguais às minhas, nas folhas no travesseiro. Nada disso fazia sentido. No outro dia, passei na casa da Dona Maria para perguntar sobre o Carlinhos, se ela sabia onde ele morava. Queria falar com ele sobre aquela trilha, ver se ele conhecia alguma coisa estranha por lá. Mas ela me disse uma coisa que me deixou ainda mais confuso. Falou que o Carlinhos tinha morrido faz 3 anos, num acidente de moto, que ele sempre pegava uns atalhos perigosos e acabou batendo numa árvore numa trilha escura. Eu fiquei sem reação, cara. Como assim o cara tinha morrido 3 anos atrás?
Eu tinha conversado com ele no velório, ele me explicou o caminho, me deu detalhes. A Dona Maria disse que eu devia estar confundindo com outra pessoa, que talvez fosse o Carlinhos que mora do outro lado da cidade. Mas eu tinha certeza de que era ele. Tinha até cumprimentado ele no velório, falado sobre a trilha. Desde aquele dia, evito passar por qualquer trilha ou atalho. E toda vez que chego em casa, confiro se a porta está trancada umas 3 vezes. Porque aquela sensação de que alguém esteve na minha casa, mexeu nas minhas coisas, nunca passou. Cara, eu amo pescar. É meu momento de paz, sabe? Naquele sábado eu tinha saído bem cedo pro açude, que fica uns 15 quilômetros daqui de casa. Levei minha vara, iscas, uma cervejinha e fiquei lá o dia todo. O peixe estava mordendo bem, peguei umas tilápias grandes e estava feliz da vida. Só que quando vi, já estava escurecendo e eu tinha ido de bicicleta. A bike estava com problema na corrente, tinha arrebentado no meio do caminho. Daí tive que deixar ela na casa de um conhecido que mora perto do açude e voltar andando. Não era tão longe assim, uns 8 quilômetros talvez, mas com aquele balde de peixe pesando e já cansado do dia todo no sol, a caminhada ia ser puxada. Estava pensando em ligar para minha mulher vir me buscar, mas o celular estava sem bateria, típico, né? Daí lembrei que tem um atalho que corta caminho pela parte de trás do cemitério velho da região. É um cemitério que não usa mais, abandonado faz tempo, mas o atalho economiza uns 3 quilômetros. Pensei, que besteira, é só um cemitério. E vou passar por fora mesmo. E aí fui nessa, cara, que burrada. Comecei a andar pela estradinha de terra que leva até lá, carregando o balde numa mão e a sacola com as outras coisas na outra. O sol estava se pondo e fazia aquela luz meio alaranjada, bem bonita na verdade. Os passarinhos estavam cantando, tinha um ventinho gostoso. Parecia que ia ser uma caminhada tranquila, mas, conforme fui me aproximando do cemitério, as coisas foram mudando. Primeiro, os passarinhos pararam de cantar. Daí o vento parou também. E foi ficando meio pesado o ar, sabe? Como quando vai chover, mas não tinha nuvem no céu. O cemitério era cercado por uma mureta baixa de tijolo, toda rachada e com mato crescendo por cima. O portão de ferro estava enferrujado e meio aberto. Tinha umas lápides bem antigas, algumas tortas, outras quebradas. Dava para ver que ninguém cuidava daquilo faz tempo. Mas o atalho passava justamente pelos fundos, então não precisava entrar no cemitério, só contornar ele pela parte de trás onde tinha uma trilhinha. Continuei andando, tentando não olhar muito para os lados, porque cemitério à noite já deixa qualquer um meio tenso, né? Mas aí que começou a ficar estranho mesmo, cara. O silêncio era total, não tinha nem grilo cantando. E o ar foi ficando cada vez mais pesado, como se tivesse uma neblina invisível. Senti um cheiro esquisito também. Não era cheiro de flores murchas nem nada que você esperaria num cemitério. Era um cheiro doce e azedo ao mesmo tempo, tipo fruta estragada misturada com perfume velho. Me deu uma náusea leve. Parei um pouco para descansar e pôr o balde no chão, porque estava pesando muito. Foi aí que olhei para o cemitério e vi uma coisa que me gelou o sangue. Tinha várias covas abertas, umas 5 ou 6 que dava para ver dali. Pensei, caramba, deve ter tido vandalismo aqui. Pessoal vem roubar os ossos para macumba ou sei lá o quê. Mas aí eu olhei melhor e dentro de cada cova aberta tinha uma pessoa em pé mesmo, cara, como se estivesse numa sala esperando o ônibus, todas olhando para mim e todas com os olhos costurados com linha preta. Fiquei paralisado, sem conseguir mexer nenhum músculo. Eram homens e mulheres de idades diferentes, alguns com roupa que parecia antiga, outros com roupa mais normal. Mas todos com a pele meio amarelada, como cera velha, e aqueles olhos costurados com pontos bem grossos. E eles não piscavam, obviamente, nem se mexiam, só ficavam ali, de pé, dentro das covas, me olhando.
Ou pelo menos era a sensação que eu tinha, porque não dava para saber direito para onde estavam olhando com os olhos costurados, mas eu sentia o olhar deles em mim. Era uma sensação horrível, como se estivessem vendo através de mim, entende? Tentei me convencer de que estava vendo coisa, que era o cansaço, a falta de comida, sei lá. Fechei os olhos e contei até 10, respirando fundo. Quando abri, eles continuavam lá. E aí um deles, um homem de terno escuro, levantou a mão e acenou para mim. Devagar, como se estivesse embaixo d'água. Foi quando eu larguei tudo no chão e saí correndo. Deixei o balde com os peixes, a sacola, tudo. Só corri, pisando fundo na estrada de terra, tropeçando nos buracos, raspando o braço numa cerca de arame. Não olhei para trás nem uma vez. Corri até não aguentar mais, até ficar sem ar, com o peito doendo. Quando parei, já estava longe do cemitério, numa parte da estrada que eu conhecia bem. Olhei para trás e não vi nada de anormal, só a estrada escura e silenciosa. Mas continuei andando rápido até chegar em casa, olhando por cima do ombro a cada 5 minutos. Quando cheguei, minha mulher estava vendo televisão na sala e perguntou cadê os peixes. Contei que a bike tinha quebrado e que tinha deixado tudo para trás. Mas não falei do cemitério. Como é que eu ia explicar uma coisa dessas? Ela ia achar que eu estava maluco ou que tinha bebido demais. Fui tomar banho e quando tirei os tênis, vi que estava cheio de barro grudado na sola. Barro escuro, quase preto, que eu nunca tinha visto por aqueles lados. E tinha um cheiro forte, aquele mesmo cheiro doce e azedo que senti perto do cemitério. Lavei os tênis com água sanitária, esfregando bem, mas o cheiro demorou para sair. Naquela noite demorei para pegar no sono. Ficava pensando naquelas pessoas em pé dentro das covas, com os olhos costurados. Por que costurados? O que aconteceu com eles e por que estavam me olhando daquele jeito? Quando finalmente consegui dormir, sonhei com eles. No sonho, eu estava andando numa estrada sem fim e eles estavam do lado da estrada, em fila, todos me observando. Tentei correr no sonho, mas minhas pernas não obedeciam. Acordei suando frio, com o coração disparado. Era umas 3 da manhã. Levantei, bebi água, tentei me acalmar. Voltei para a cama, mas toda vez que fechava os olhos, via aqueles rostos com os olhos costurados. No outro dia, acordei péssimo, com dor de cabeça e uma sensação ruim no estômago. Minha mulher perguntou se eu estava doente. Falei que devia ser alguma coisa que comi. Não consegui trabalhar direito, ficava distraído, lembrando do que tinha visto. À tarde, fui até a loja do seu Antônio, que vende de tudo um pouco e conhece todo mundo da região. Perguntei se ele sabia alguma coisa sobre aquele cemitério velho. Ele me olhou meio desconfiado e perguntou por que eu queria saber. Falei que tinha passado por lá e achei estranho o estado do lugar. Ele balançou a cabeça e disse que aquele cemitério era problemático faz tempo. Contou que nos anos 60 teve uma epidemia por aqui, uma gripe muito forte que matou muita gente em pouco tempo. Como morreu gente demais de uma vez, não deu tempo de fazer velório direito para todo mundo. Alguns foram enterrados no mesmo dia que morreram, sem nem ter certeza se estavam mortos mesmo. O seu Antônio disse que teve gente que foi enterrada viva e que por isso tem história de assombração por lá faz décadas. Ele falou que uma vez, nos anos 80, um grupo de jovens foi lá fazer uma brincadeira de Halloween, dessas coisas de americano, e saíram todos traumatizados. Contaram que viram pessoas saindo das covas, andando pelo cemitério. Desde então, ninguém mais passa por lá, principalmente à noite. Eu fiquei gelado ouvindo aquilo. Perguntei se ele acreditava nessas histórias, e ele disse que já viu muita coisa estranha na vida para duvidar de qualquer coisa. Saí de lá mais perturbado ainda. E desde aquele dia, cara, eu sinto como se alguma coisa estivesse me seguindo. Não é paranoia, não. É uma sensação real. Como se alguém estivesse sempre atrás de mim observando. Principalmente quando ando sozinho na rua ou quando estou em casa à noite. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém me olhando, mas quando olho ao redor, não tem ninguém.
Nunca mais passei por aquele cemitério, nem de dia. E quando alguém me pede para indicar um atalho, eu sempre digo: vai pela estrada principal, é mais seguro. Olha, eu sempre fui dessas pessoas que não gosta de perder tempo, sabe? E naquele dia eu estava atrasado para chegar em casa depois do trabalho. Minha mulher tinha feito janta e eu prometi que ia estar lá às 8 horas. Trabalho numa loja de material de construção e tinha ficado até mais tarde fazendo inventário, coisa chata pra caramba. Então, quando saí de lá e vi aquele trânsito horrível na estrada principal, pensei: dane-se, vou pegar aquela trilha velha que passa pelo canavial. Eu já tinha passado por lá algumas vezes durante o dia, mas nunca à noite. A estrada era de terra batida, meio estreita, mas dava para passar tranquilo. Meu carro é um Gol velho, mas confiável, e eu conhecia bem aquele caminho. Era umas 9 e pouco da noite e estava bem escuro. Aquela escuridão de interior mesmo, sem poste de luz nem nada. Só o farol do carro iluminando uns metros à frente e o barulho dos grilos no mato. O rádio estava tocando uma música sertaneja baixinho e eu estava relaxado, pensando que ia chegar em casa rapidinho. Daí eu estava dirigindo numa boa, quando de repente vejo 2 bichos atravessando a estrada bem devagar, uns 50 metros à frente. Na hora diminuí a velocidade e pensei: devem ser uns porcos fugidos de alguma fazenda por aí. Tem várias propriedades rurais na região, então não seria nada demais. Mas aí que tá a coisa estranha, cara. Quando o farol bateu neles direito, eu vi que eram porcos mesmo. Mas as patas, cara, as patas eram finas demais, pareciam pernas de gente. E eles andavam meio estranho, sabe? Como se estivessem tentando andar em 2 pernas, mas não conseguissem direito, balançando de um lado para o outro. Os bichos não estavam com pressa nenhuma, parecia que estavam passeando ali, sem medo do carro nem nada. Diminuí mais ainda a velocidade e fiquei olhando aquilo, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Os bichos me olharam também, viraram a cabeça na minha direção, e os olhos brilharam no escuro como se fosse lanterna. Mas tinha algo muito errado naquele olhar. Não era um olhar de animal, entende? Era como se tivessem consciência do que estavam fazendo, como se soubessem que estava errado estar ali daquele jeito. E o pior é que eles ficaram me encarando por uns segundos, que pareceram eternos. Aí, um deles fez um barulho esquisito. Não era grunhido de porco, não. Era tipo um gemido humano. Senti um frio na barriga e acelerei devagar, passando por eles. Pelo retrovisor, vi que eles continuaram andando na direção contrária, sumindo na escuridão. Continuei dirigindo, meio perturbado com aquela visão, mas pensando que podia ter sido impressão minha por causa da luz do farol e tal. Talvez fossem porcos normais mesmo, e eu que estava vendo coisa onde não tinha. O cansaço do dia podia estar me pregando peça, né? Daí uns 2 quilômetros depois, numa curva meio fechada, eu ouço um barulho forte, tipo algo batendo na lataria do carro. Pá! Foi um susto danado, cara. O carro balançou e tudo, como se alguma coisa pesada tivesse caído em cima. Parei o carro na hora, com o coração batendo forte, e saí para ver o que tinha acontecido. Primeira coisa que pensei foi: deve ter caído um galho de árvore ou alguma coisa assim. E aí que eu levei o maior susto da minha vida, cara. Tinha uma cabeça de porco amassada bem no capô do meu carro, com sangue escorrendo e pingando no chão. Mas não era uma cabeça normal, entende? A pele estava meio cinza, cor de cimento velho, os olhos eram completamente pretos, sem pupila nem nada, e tinha uns dentes que não pareciam de porco. Eram dentes pontiagudos, como de cachorro bravo, mas maior. E o cheiro, cara, o cheiro era horrível. Não era só sangue, não. Era tipo carne podre misturado com esgoto. Me deu uma ânsia de vômito na hora. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, com o coração disparado e as pernas tremendo. A cabeça estava olhando para mim, juro por Deus, mesmo estando amassada e sangrando, os olhos pretos estavam fixos em mim.
Peguei o celular para tirar uma foto, porque senão ninguém ia acreditar numa história dessas. Mas as mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Quando consegui focar a câmera e fui olhar de novo, cara, não tinha mais nada. A cabeça tinha sumido, o sangue tinha sumido, o capô estava limpo como se nada tivesse acontecido. Passei a mão na lataria, procurei no chão ao redor do carro, nada. Nenhum arranhão, nem uma gota de sangue, nada. Pensei que estava ficando louco. Voltei para o carro tremendo e saí dali o mais rápido possível, pisando fundo no acelerador até chegar na estrada principal. As mãos estavam suando frio e eu não conseguia parar de olhar no retrovisor, com medo de ver alguma coisa me seguindo. Quando cheguei em casa, minha mulher estava na cozinha lavando a louça e perguntou por que eu estava tão pálido e suado. Mas eu não consegui contar nada. Como é que eu ia explicar uma coisa dessas? Ela ia pensar que eu estava maluco ou bêbado. Passei a noite toda acordado, repassando tudo na cabeça, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez tivesse batido numa galinha ou num gato na estrada e na escuridão tinha visto coisa errada. Ou então estava mais cansado do que imaginava e teve uma alucinação. No outro dia, acordei ainda pensando naquela história toda. Não consegui trabalhar direito, ficava distraído, lembrando daqueles olhos pretos me encarando. Na hora do almoço, decidi passar na oficina do seu João, que fica na entrada da cidade, para ver se ele tinha ouvido falar de alguma coisa estranha por aqueles lados. O seu João é desses caras antigos que conhece todo mundo e sabe de tudo que acontece na região. Nasceu e se criou aqui, deve ter uns 70 anos e tem uma memória danada. Quando contei para ele sobre os porcos estranhos e a cabeça que apareceu e sumiu, ele parou o que estava fazendo, limpou as mãos no pano e ficou sério. Me disse uma coisa que me arrepiou todo. Ele falou que aquela trilha que eu peguei passava bem por cima de onde funcionava um matadouro clandestino uns 10 anos atrás. O cara que tocava aquilo era meio maluco, matava os bichos de qualquer jeito, sem seguir regra nenhuma de higiene ou humanidade. Os bichos sofriam muito antes de morrer, e o desgraçado ainda vendia a carne estragada para restaurantes baratos da região. Quando a polícia descobriu e foi lá fechar, encontraram uma coisa horrível. O maluco tinha enterrado vários porcos ainda vivos, só para se livrar das evidências antes da fiscalização chegar. Jogou cal por cima e tampou com terra, como se fossem lixo. O seu João disse que depois disso tem gente que jura que vê os bichos por lá, vagando pela estrada, principalmente em noites escuras como aquela. Ele falou que eles ficam bravos com quem passa por cima do lugar onde foram enterrados, principalmente à noite, porque foi de noite que eles foram enterrados vivos. E que tem gente que já bateu o carro, que já teve pneu furado, que já viu coisas estranhas por lá. Uma vez, um caminhoneiro contou que viu uma porquinha atravessando a estrada com 3 leitõezinhos, mas quando olhou melhor, os leitões eram crianças andando de 4. Eu fiquei gelado ouvindo aquilo, cara. O seu João ainda falou que o antigo dono do matadouro morreu uns anos depois, de câncer, sofrendo muito, e que antes de morrer, ele falava que via os porcos no quarto dele, olhando para ele. Saí de lá mais perturbado ainda. E o pior é que desde aquele dia, toda vez que passo perto daquela região, mesmo pela estrada principal, eu sinto um negócio estranho, como se alguma coisa estivesse me observando. Uma sensação ruim no estômago, um frio nas costas. Nunca mais peguei atalho nenhum por ali. E quando alguém me pergunta sobre outro caminho mais rápido, eu sempre falo: vai pela estrada principal mesmo, não tem pressa que vale a pena.